Olá, eu sou o professor Ricardo de Moura Borges, professor de filosofia, e hoje nós vamos encerrar o problema religioso a partir da fundamentação teórica para partirmos para um estudo sobre a religião. Nós temos duas perspectivas de fundamentação teórica, ou seja, duas vias, dois caminhos. A primeira é a metafísica, estudar por meio a partir da metafísica, a partir dos conceitos abstratos, do que é a essência, da busca justamente daquilo que é acidente, do ato, da potência, e também nós temos a via da hermenêutico-histórica, situando os fenômenos religiosos a partir dessa perspectiva de problematização ou do acontecimento do ato religioso. E aí, a partir disso, né, tanto da metafísica como da hermenêutica histórica, nós procuramos uma verdade objetiva para o fenômeno religioso. Primeiramente, nós podemos falar da metafísica, porque ela tem um mérito de apoiar-se basicamente nas forças da razão pura. Então, a partir da racionalidade, da razão, das ideias que nós temos, nós podemos fazer essa interligação com o pensamento religioso. Mas a razão especulativa, né, a razão pela razão, ela não poderá nunca fornecer um quadro suficiente religioso, detalhado, esmiuçado, concreto, existencial. A sua aspiração máxima, justamente, é provar a existência de Deus por argumentos racionais, por argumentos metafísicos, como o caso do motor imóvel do Aristóteles, aperfeiçoado por Tomás de Aquino, a criação do mundo e as possibilidades também da revelação. Então, nessa via da metafísica, nós vemos até onde a metafísica vai, mas por ser puramente especulativo, puramente filosófico, puramente racional, nós vemos que existe uma limitação ao se detalhar no pensamento religioso. Né? Contudo, essas verdades sobre a existência de Deus, a criação do mundo e as possibilidades de revelação, elas não são suficientes para alimentar a vida religiosa, no sentido que, quando nós falamos de problema religioso ou vida religiosa, requer também uma intimidade com o sagrado, né? Passando do âmbito da filosofia para o âmbito mesmo do aspecto de proximidade com o sagrado. Então, precisa de um amor, de uma devoção, de acesso ao sagrado, de uma oração e de uma intimidade, que nós chamamos de oração, né? Uma oração à divindade. Então, nós temos essa perspectiva metafísica, e a outra é a perspectiva hermenêutica, né, histórico-hermenêutica. Por seu lado, nós podemos partir do ponto de partida de um evento histórico, ou seja, se pegarmos o Antigo Testamento, nós vemos a manifestação de Deus a Moisés na sarça ardente, por exemplo, ou então a encarnação de Deus, né, do Filho de Deus em Jesus Cristo. Então nós temos um momento histórico, um momento particular, onde os antropólogos, historiadores, geógrafos vão procurar as datas, os locais, como se deu essa manifestação. Quer seja, claro, nos exemplos bíblicos, numa tradição judaico-cristã, também nas manifestações religiosas de outras vertentes, né, nos islâmicos, por exemplo, enfim, nas diversas possibilidades. Aqui, nós encontramos uma dificuldade de demonstrar um evento histórico de caráter particular que possa justamente elevar-se a um valor universal e absoluto. Como entender a manifestação de um Deus ilimitado, num ser limitado, né, que é na pessoa, na figura de Jesus Cristo, como humano, que assume em tudo, menos na condição do pecado. Como entender isso e como entender o perpasso histórico, né, desde a sua ressurreição, entender o mistério da salvação, né, já que é um mistério, ele não pode ser revelado, né, o mistério da salvação. Então, nós encontramos essa característica de ponto positivo, procurando os dados históricos por meio da hermenêutica, mas, ao mesmo tempo, essa dificuldade de perpasso da história, no sentido que existe uma ressurreição que extrapola o tempo e o espaço. E a hermenêutica está justamente dentro do espaço e do tempo. Então, a solução adequada para o problema religioso não pode ser obtida por intermédio da metafísica apenas, nem da hermenêutica, mas justamente por intermédio da fé. Isto é, mediante uma humilde e plena submissão de todo ser humano
àquele que constitui o centro, o coração, a alma da esfera religiosa, ou seja, Deus. Nós partimos do pressuposto, ao refletirmos filosoficamente sobre o problema religioso, que para se adentrar ao sagrado, a conhecer aquele que constitui o centro e o coração de todas as coisas, devemos ter um olhar humilde e ao mesmo tempo de reverência, onde nós somos limitados e buscamos a compreensão e a aceitação por esse ser, por Deus que é ilimitado, misericordioso, justiça, amor e compaixão. Dessa maneira, nós vemos que a solução mais adequada é por intermédio da fé e não necessariamente por especulações científicas, por especulações de cunho material ou por especulações metafísicas abstratas e nem hermenêuticas, mas perceber o salto da fé, como diz o Kierkegaard, nas trevas da fé, né? Perceber como Deus nos guia e nos direciona a Ele por meio da fé. Então, eu sou professor especialista em filosofia, Ricardo de Moura Borges, e assim nós encerramos o problema religioso. Nós daremos continuidade com os demais problemas filosóficos. Muito obrigado por assistir esse vídeo, dê um like no canal e se inscreva. Até mais.